Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. Para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigos ouvintes e internauta da Rádio Rio de Janeiro, programa Luz na Penumbra. Aqui estamos, eu, Carlos Alberto Ferreira, juntos estudando o livro A Gênese. Hoje estamos no capítulo 17, Predições do Evangelho. E estudando o capítulo agora, o item, melhor dizendo, 33, que assinala o advento de Elias. Então vamos lá. Seus discípulos então lhe perguntaram: por que, pois, os escribas dizem ser preciso que Elias venha antes? Jesus lhe respondeu: é certo que Elias deve vir, e que estabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e ele não reconheceram. Antes o trataram como lhes agradou. É assim que eles farão morrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que ele lhes falara. Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13. Então nós vamos vendo aqui, nessa passagem, quando Jesus fazia a referência de que Elias já veio, Jesus traz aqui a reencarnação. Né? A reencarnação, como João Batista, né? A reencarnação de Elias. Então, é certo que Elias deve vir, é certo que ele deve vir, que ele reencarnará, e que estabelecerá todas as coisas, e aí estabelecerá, né, espiritualmente, né, todas as coisas. Mas eu declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Tanto é que trataram ele da forma que quiseram, que agradou a todos. E é assim que eles farão morrer o Filho do Homem. Também farão morrer aquele que é o Messias, que é o enviado de Deus para estabelecer todas as coisas na Terra. O nosso governador planetário, que irá trazer, né, um novo comportamento na humanidade. A humanidade é uma antes do Cristo e a humanidade é outra depois do Cristo. Então, no item 34, ele diz: Elias já voltara na pessoa de João Batista. O seu novo advento é anunciado de uma maneira explícita. Ora, como ele não poderia voltar senão através de um corpo novo? Eis a consagração formal do princípio da pluralidade das existências. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 10. Então, Elias já voltara. Então, era a reencarnação, né, de João Batista. Então, e é anunciado de uma maneira explícita. Então, o João Batista é ele que anuncia a chegada do Messias. Entendeu? Então,
voltou João Batista em outro corpo, né, que não o de Elias. Então, essa aí são as nossas existências, né? E a cada existência um novo corpo. Ora, ele se não poderia voltar senão através de um corpo novo. E eis a consagração formal do princípio da pluralidade das existências. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 10. Então, já passamos, né, desse item 34, quando foi colocada a questão da reencarnação de Elias. Depois, no item 35, já num subtítulo, né, que é a Anunciação do Consolador, então está lá: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que este mundo não pode receber, porque não o vê, mas vós, porém, o reconhecereis, porque permanecerá convosco e porque estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Essa passagem linda, lindíssima do Evangelho, ela se encontra em João, no capítulo 14, nos versículos 15 a 17 e 26. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que é o Cristo Consolador. Então nós estamos vendo aqui, né, que é de grande consolação para todos nós, porque nós vamos ver o Cristo, né, já à sua época, né, dizendo assim: guardai os meus mandamentos, eu pedirei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, que possa explicar, né, melhor aquilo que nós não entendemos ou por alguma coisa esquecemos daquilo que ele exemplificou, daquilo que ele falou. Então, que esse Consolador prometido, que virá realmente, né, reviver o Cristo na terra, que é o consolo para todos nós, de que o Cristo estará sempre conosco. Ele nunca nos deixou, porque ele é o verdadeiro governador planetário, e ele estará conosco até o final dos tempos. O final dos tempos, que quer dizer o seguinte: até quando nós já estivermos numa condição espiritual muito evoluída, muito mais pura. Então ele estará conosco nessa caminhada de evolução. E aí, ele nos diz aqui no 36, entretanto, digo-vos a verdade, convém que eu me vá, porquanto, se eu não me for, o Consolador não virá a vós, mas eu me vou e o enviarei a vós. E quando ele vier, convencerá o mundo no que respeita ao pecado, à justiça e ao juízo. No que respeita ao pecado, porque eles não acreditaram em mim. No que respeita à justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E no que respeita ao juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então,
é necessário, convém, né, que quando eu me for, o Consolador virá a vós, porque ele pedirá ao Pai para que nos envie, e virá trazendo respeito à justiça, no que respeita ao pecado, porque eles acreditarão em mim, no que respeita à justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e no juízo, porque da nossa consciência, né, onde nós nos arrependeremos, e arrependido nós vamos, nas nossas provas e expiações, vencermos, né, aquele homem velho, e vamos, no sentido maior da justiça de Deus, fazer a colheita necessária para a nossa evolução. Então, eis aqui essa passagem linda do Cristo para todos nós, nos mostrando, né, a importância desse Consolador, que virá sob o seu controle, né? Pois ele diz assim: tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas presentemente não as podeis suportar. E séculos depois, através do Espírito de verdade, que é o grande coordenador da doutrina espírita, do espiritismo na Terra, né? Que fará presente para nos explicar, para nos ensinar, para nos mostrar o caminho, e não podeis mais suportar a iniquidade. Então, nós estamos aqui hoje, caros amigos ouvintes, caros amigos internautas, no programa Luz na Penumbra, estudando o capítulo 17, Predições do Evangelho, do livro A Gênese. E aqui estamos juntos, dando continuidade, já aqui no item 36, fala sobre o Cristo, a anunciação do Consolador prometido na Gênesis. Então diz aqui, continuando: quando esse Espírito de verdade vier, ele vos ensinará toda a verdade, porquanto não falará por si mesmo, não mais dirá tudo o que tiver escutado, e vos anunciará todas as coisas que hão de vir. E ele me glorificará, porque receberá o que está em mim e o anunciará a vós. Uma passagem de João, né, de João, no capítulo 16, nos itens 7 a 14. Então aqui é bem interessante, porque quando ele nos fala que esse Espírito de verdade, né, porquanto ele não falará por si mesmo, né, ele mostra que será o próprio Cristo, né, falando, né, e agindo sobre todos nós, e anunciará todas as coisas que há de vir. E a partir do momento que chega o Consolador prometido, esse Consolador continuará conosco por todos os tempos, né? Então ele me glorificará, porque receberá o que está em mim e o anunciará a vós. Então, no 37, ele diz que esta predição é, sem a menor dúvida, uma das mais importantes sob o ponto de vista religioso, porque constata da maneira menos equívoca que Jesus não disse tudo o que tinha a dizer, porque não teria sido compreendido mesmo pelos seus apóstolos, pois que era a eles que o Mestre se dirigia. Porque é interessante entendermos isso, que mesmo Jesus, como a segunda revelação na Terra, a primeira foi Moisés, mas séculos e séculos depois vem a segunda revelação, que é Jesus, né? Já pegando mesmo assim, Jesus,
povos mais adiantados do que Moisés, através da reencarnação. Mas mesmo assim, ainda não tinha um adiantamento para que pudesse Jesus dizer tudo o que ele precisava dizer para nós. Aí vem, mais séculos depois, vem a doutrina espírita e vem trazendo para nós a questão do espírito, a questão da emancipação da alma, da reencarnação, né? Da comunicação entre os espíritos, né? Da concepção de um Deus único, verdadeiro, né? Em que podemos senti-lo na nossa maior compreensão, porque se nós não podemos vê-lo, mas podemos senti-lo, como podemos sentir o ar, que é tão necessário para a nossa vida, podemos também, embora não vemos, podemos sentir Deus, que é necessário para a nossa vida. Tá? Então, Jesus não foi compreendido até mesmo por aqueles que caminhavam com ele, os seus apóstolos, pela evolução ainda do espírito para dizer coisas que fugia da compreensão. Então, o que Jesus faz? Ele começa a trabalhar uma mudança em nós nas questões comportamentais, na questão do amar realmente. Como nós falamos anteriormente, no programa anterior, a questão do amor como um mandamento, né, divino. É um mandamento divino. Então a questão do amar a todos, amar ao próximo como a nós mesmos. Então Jesus ele vem trabalhando todas essas coisas nos termos mais da questão do perdão, das questões da reconciliação, trabalhando, né, numa terapia de ajuste entre os espíritos, buscando esse entendimento para que a gente possa futuramente entender e compreender esse amor numa questão mais ampla, no sentido do ajuda ao próximo, né? No sentido que que esse amor, né, que ajuda ao próximo está contida em quê? No bem. Entendeu? Então é esse o Consolador trazido por Jesus, que vai dizer para nós aqui, continuando a leitura, que se Jesus tivesse dado instruções secretas aos apóstolos, eles teriam feito menção delas no Evangelho. Uma vez que ele não disse tudo aos seus apóstolos, seus sucessores não poderiam saber mais do que eles e podem ter se enganado quanto ao sentido das palavras do Senhor, ou dado uma falsa interpretação aos seus pensamentos, muitas vezes velados sob forma de parábola. Então é assim, ele não pôde realmente, não havia condição, dentro da evolução mental daqueles companheiros, de trazer ensinamentos mais profundos. Então ele diz assim as religiões fundadas sobre o Evangelho não podem dizer que detêm toda a verdade, uma vez que ele, Jesus, reservou para si a complementação posterior dos seus ensinamentos. O princípio da imutabilidade das religiões é um pretexto quanto às próprias palavras do Cristo. Então está aí a questão do Consolador, né? Então ele reserva para o Consolador essa explicação, esse entendimento trazer. E a partir de que nós vamos crescendo mais como espírito, evoluindo mais, esses entendimentos irão sendo ampliados, mas ficarão conosco. Jesus anunciou sob o nome de Consolador e de Espírito de Verdade aquele que deve ensinar todas as coisas, lembrar
o que ele disse, pois seu ensino não estava completo. Além disso, ele prevê que o que disse seria esquecido, seria desvirtuado, uma vez que o Espírito de verdade devia relembrar tudo e, juntamente com Elias, reestabelecer todas as coisas, isto é, segundo o verdadeiro pensamento de Jesus. E aí chega o Espiritismo na Terra. Quando chega o Espiritismo na Terra, ele já vem destruindo as crenças do nada, do materialismo, o ateísmo. Ele vem destruindo essa condição de um nada ser como alguma coisa de que não viemos do nada, não sei o que eu estou fazendo aqui e não vou para lugar nenhum. Então essa crença do nada é destruída com a questão da vida futura. A vida que nos aguarda, o entendimento dessa vida futura, o entendimento do Espírito. Quando a doutrina espírita nos narra através do Espírito de verdade que quando eles diziam: quem são vocês? Somos a alma dos homens que viveram aqui na Terra. Entendeu? Que a espiritualidade que se comunicava através das mesas girantes para trazer-nos a observação daquelas manifestações e buscarmos o entendimento. E daí Kardec, ao observar, não parou mais de buscar esse entendimento, ao ponto de trazer, né, todo esse ensinamento codificado para todos nós. Então vem essa mudança, que quem são vocês? É uma pergunta de Kardec. Há aquelas batidas, aqueles raps. E o que eles diziam? A alma dos homens que viveram na Terra. Então eu sou espírito. Então eu venho de algum lugar. Eu tenho um objetivo aqui e eu tenho uma vida futura que me aguarda. Então, agora eu posso entender o meu progresso que eu preciso empreender em mim, sob os ensinamentos que o Espiritismo traz dos conceitos cristãos. Então essa é a obra em que nós vamos nos aprimorando nessa verdade, que vai trazendo para nós, em dose homeopática, esse grande aprendizado, onde hoje eu já não perco mais tempo em aprender essa obra magnífica que é a doutrina espírita. E hoje eu ganho um tempo. Isso é real. Hoje eu já renuncio a muitas coisas para parar e estudar a doutrina espírita. Esses ensinamentos que a época de Jesus, quando aqui na Terra conosco, ele não pôde nos dizer na sua amplitude, pela falta de condição de entendimento que possuímos nessa época. Mas o Consolador prometido, assim como foi prometido por ele, está aqui, estabelecido na Terra, né? Estabelecendo uma verdade para nós, um testemunho dessa verdade, que é a verdade do Espírito, né? Botando água abaixo todas as crenças que não coadunam com o pensamento cristão, que se acham donos da verdade, das verdades absolutas, a ponto de dizer que fora dessa verdade não há salvação, que fora dessa igreja não há salvação. E agora aprendermos com o Consolador prometido que não é também fora do Espiritismo que não há salvação, mas sim fora da caridade não há salvação. Então, estabelecendo aqui, né,
todas as coisas e segundo um verdadeiro pensamento de Jesus. E aqui nós chegamos ao final de mais um programa, onde nós estudamos o item 37, finalizamos, do capítulo 17, Predições do Evangelho, do livro A Gênese. E o capítulo 38 ficará agora, o item 38 ficará agora para o próximo programa. Que Deus nos abençoe, muita paz no coração de todos. Que assim seja. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra, estamos na segunda parte, no capítulo Suicidas, que é o capítulo 5º desta segunda parte, porque Kardec está então nos oferecendo, já iniciamos o estudo deste capítulo, agora está nos oferecendo o caso, o quadro, o desenho de um caso de suicídio que é interessante porque é movido pelo amor. Será que isso guarda alguma possibilidade de ser desculpado como ato que é contrário à lei? Nós sabemos, o suicídio não nos assiste nenhum direito de interferir na vida de quem seja, nem na própria, nem de quem quer que seja, e também não devemos interferir na programação reencarnatória de quem quer que seja, ainda que seja um filho, como é o caso. Nós estamos aqui recuperando alguns detalhes do caso, porque os corações de pais e mães ficam partidos quando seus filhos são, na verdade, recrutados, alistados ou conscritos para irem à guerra. E se for um filho único? Essa é a questão, e aqui está interposta uma questão de natureza moral e que faz uma contiguidade com a questão do suicídio. Se for filho único, será que um pai pode cometer o suicídio para livrar o filho de ir à guerra? Porque nesse caso, se é filho único, o filho passaria a ser o arrimo da mãe viúva. Este é o caso fulcral, fundamental desse, que é um drama moral do pai que se suicida para, entre aspas, livrar o filho de ir à guerra. Isso, mesmo que seja movido pelo sentimento de amor ao filho, dar cabo da própria vida, salvar, portanto, o filho do alistamento na guerra. Nesse caso, o amor é atenuante do suicídio. Isso é absurdo, é ilegal, é ilógico. No plano espiritual, essa questão, se houver atenuantes, o espírito não sofre a perturbação com os sofrimentos que são comuns a todos os suicídios. A boa intenção pode atenuar o mal praticado de forma absoluta ou parcialmente. E nesse caso, no plano espiritual, o espírito pensa lucidamente, escreve
claramente pela psicografia, naturalmente, recupera-se logo emocionalmente, é o que nós estamos aqui aprendendo, estudando o caso de O Pai Conscrito, aqui no capítulo 5º da segunda parte desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Kardec, com o seu rigor científico, o seu cuidado de cientista, ele pergunta a São Luís se é possível evocar o espírito desse pai, que fora pai do que seria o soldado, e São Luís responde que sim, seria possível evocá-lo, e isso até daria a ele alívio com essa evocação. Nós sabemos que há muitas consequências do suicídio nessas circunstâncias, as repercussões psicológicas, no sentimento de que ele pode se considerar indigno. Há também implicações motoras, como nós vimos, que o espírito, no caso aqui do pai, ele escreve com grande dificuldade, os caracteres são muito irregulares, são mal formados, mas de repente no meio da frase ele para. Procura em vão escrever, mas não consegue. Ele só faz uns traços indecifráveis e alguns pontos. Então, evocado, ele agradece, diz que sofre muito, mas que esse sofrimento é justo, mas ele conclui: contudo, ele me perdoará, referindo-se naturalmente a Deus. Evidentemente, foi a palavra Deus que ele não conseguiu escrever, e solicitado a preencher a lacuna que ele deixara na folha da psicografia, ele diz: sou indigno de escrevê-la, a palavra Deus. Mas Kardec então considera que tem visto espíritos muito sofredores escreverem a palavra Deus, e pergunta se no caso dele seria consequência da sua punição, e ele diz: poderei fazê-lo com grandes esforços de arrependimento. Nós vemos aqui, já comentamos isso, que o arrependimento é uma fase, é um passo obrigatório para o espírito se desenvolver e naturalmente seguir para corrigir-se. Kardec então pede que ele se esforce para escrever, porque, diz ele, estamos certos de que sereis aliviado. São Luís, aliás, no início disse que era possível evocá-lo e que ele teria alívio com isso. Então, o espírito acabou por traçar, em caracteres grossos, irregulares e trêmulos: Deus é muito bom. Claro que há consequências que poderiam ser por nós também comumente chamadas de punições. Por exemplo, ele diz: sofro duplamente, na alma e no corpo. E sofro neste último, no corpo. Conquanto o não possua, já sabe que está desencarnado, aliás, cometeu suicídio. Como sofre, ele diz, como sofre o operado a falta de um membro amputado. E ele ainda continua, porque Kardec lembra ao espírito que se o motivo de ele se suicidar não provocar qualquer indulgência, é uma espécie de apresentação de uma questão de ordem moral, ética, para auscultar o que o espírito sentia nessa questão. E o espírito do pai diz: a punição será menos longa, mas nem por isso a ação deixa de ser má. É claro que aqui nós sabemos, o Espiritismo nos diz isso plenamente, porque ainda que a intenção tenha sido, digamos, generosa para proteger o filho, o suicídio é contrário à lei de Deus, portanto, é considerado um crime. Por isso ele diz que a punição será menos longa, porque tem atenuante, porque foi por amor, mas nem por isso a ação deixa de ser má, no sentido de que é contrária à lei de Deus. Nós vemos que há também atenuantes na legislação humana, como nós estamos vendo aqui, que há essa atenuante no caso da lei divina, porque Deus é amor.
Deus aliás, nós aprendemos lá na pergunta 886 de Allan Kardec aos Espíritos Orientadores da Humanidade, em O Livro dos Espíritos, o que nos diz o plano espiritual a respeito da indulgência. Está no subtítulo Caridade e Amor do Próximo. A pergunta de Kardec, que tomou o número 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Ora, se esta é a orientação para os homens, para nós aqui na Terra, por que este princípio não estaria no âmago, no cerne, no centro da lei de Deus? Então, é exatamente por isso que há um atenuante na legislação humana, porque Deus é amor e o amor também cobre a multidão dos erros, porém, não os erros totalmente, não os erros que estejam sendo praticados contra a própria lei de Deus. Porque, no caso, por que ainda assim haverá punição? Porque é a natureza da ação que não se altera. Porque a essência da ação é ir contra ou ter ido contra a lei de Deus. O suicídio, na verdade, está aqui num quadro de atenuante pelo amor. Mas isso não significa que a ação, como o próprio Espírito diz, que a ação não tenha sido má, porque ela altera a relação da criatura para com o Pai. Aqui nós temos ainda a variável do tempo, porque ele diz a punição será menos longa. Então, qual é a duração da punição? Depende do grau de ofensa que o ato provoque perante a lei de Deus. Então, a variável tempo é que muda. No caso do pai, porque foi cometido um suicídio por amor, então a punição será menos longa, porque aqui a lei considera que há a intencionalidade como elemento deflagrador da ação. E foi Jesus quem trouxe para a humanidade a intencionalidade como um critério para legislar sobre a questão da justiça, dos erros e tudo mais. Então, Kardec ainda pergunta ao espírito se houve outras razões para o suicídio, ou se o suicídio foi cometido somente com a intenção de isentar o filho de ir à guerra. E o espírito do pai responde que foi completamente inspirado. Aliás, ele diz mal inspirado, a expressão é do espírito, pelo amor paterno. Em razão disso é que sua pena seria abreviada, porque foi o amor paterno que ditou, mesmo assim foi uma inspiração má. Aliás, a palavra inspiração, o verbo inspirar, devem ser reservados para coisas boas. E diz também que ele não conseguia entrever o fim dos padecimentos, consequentemente, a duração dos padecimentos. Mas ele afirma que tem certeza de que existe o fim de seus sofrimentos. E ele conclui a esse respeito: o que é um alívio para mim, diz ele. E nós vamos agora partilhar as perguntas 7 e 8, porque já visitamos as anteriores aqui nestes nossos breves comentários que fazemos no momento em que eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, nos acompanham aqui no estudo de O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, pelo programa Luz na Penumbra, pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. A questão, então, que se põe neste capítulo, o pai e o conscrito, pergunta que tomou a número 7. Então, a pergunta é: há pouco não vos foi possível escrever a palavra Deus, e, no entanto, temos visto espíritos muito sofredores fazê-lo. Será isso uma consequência da vossa punição?
E o Espírito respondendo: poderei fazê-lo com grandes esforços de arrependimento. Nós já vimos isto aqui. E a pergunta seguinte, a de número 8. Pois então fazei esses esforços para escrevê-lo, porque estamos certos de que sereis aliviados. O Espírito, então, acaba por traçar a frase Deus é muito bom com caracteres grossos, irregulares e trêmulos. E é nessa condição que ele sente que é, na verdade, esse alívio para ele, quando está extravasado. Aliás, é um princípio que vige na área na psicologia e tal. Então, a própria evocação se encerra e é dito então ao Espírito: estamos satisfeitos pela boa vontade com que correspondestes à nossa evocação, e vamos pedir a Deus para que estenda sobre vós a sua misericórdia. E ele agradece: sim, obrigado. Então, o que faz Kardec a esse respeito? Kardec pede a São Luís, mais uma vez a São Luís. Nós verificamos não só neste capítulo, mas também em outros tantos capítulos, aliás, praticamente em todos os capítulos que nós estamos aqui estudando na segunda parte, aqui em O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Kardec tem sempre o cuidado, quando sobrevém uma, ainda que muito remota, possibilidade de haver uma outra questão aqui no quadro do Kardec, mais uma vez, ele se volta para ouvir o Espírito São Luís. Pede a apreciação do Espírito São Luís, que nós sabemos é o presidente de honra da Sociedade Espírita de Paris, sobre esse suicídio em particular, do pai que age por amor e se suicida para proteger o filho de ir à guerra. Ele, então, Espírito São Luís diz: este espírito sofre justamente aqui porque está de acordo com a lei de Deus, porque esta é uma infração grave à lei de Deus, pois lhe faltou a confiança em Deus, segundo São Luís. Falta que é sempre punível, pois não devemos faltar com a confiança em Deus, porque nós dizemos que acreditamos nele, então temos que forçosamente ter confiança nele, o nosso Deus Pai. A punição, diz aqui o Espírito São Luís, respondendo ao nosso querido codificador Allan Kardec: a punição seria maior e mais duradoura se não houvera como atenuante o motivo louvável de evitar que o filho se expusesse à morte na guerra. Deus, que é justo e vê o fundo dos corações, não o pune senão de acordo com as suas obras. E nós temos isso como uma categoria de lei no Evangelho de Jesus, não é isso? É de acordo com as suas obras. Então nós vemos que aqui, ao final, a evocação está terminada, inclusive com o parecer de São Luís, mas Kardec ainda finaliza com uma nota, daquelas notas preciosas de Kardec, que com seu rigor de pesquisador, ele sempre coloca num tamanho de letra menor, e ele coloca sob o título de observações. Então, ele diz que, à primeira vista, como ato de abnegação, este suicídio poder-se-ia considerar desculpável. Efetivamente, assim é, mas não de modo absoluto. Aqui nós vemos as sutilezas da lei e da aplicação da lei, porque a lei é certa, é justa, e justamente por isso a sua aplicação só é absoluta em poucos casos. O caso, por exemplo, do suicídio, do homicídio, da
eutanásia. Mas aqui São Luís conclui, vai desenvolvendo. A esse homem faltou a confiança em Deus, como disse o Espírito São Luís. Aqui é Kardec falando. A sua ação talvez impediu a realização dos destinos do filho. E nós vemos que isso também é uma espécie de falta para com o nosso compromisso quando recebemos um filho para orientarmos. Ao demais, continua aqui Kardec, ele não tinha a certeza de que o filho sucumbiria na guerra, e a carreira militar talvez lhe fornecesse ocasião de adiantar-se. A intenção era boa, e isso lhe atenua o mal provocado e merece indulgência. Mas o mal é sempre o mal. Como nós não sabemos todos os desdobramentos, todas as consequências de tudo, também o pai não poderia saber se coisas boas poderiam advir do filho ter ido à guerra. Ele poderia voltar com saúde íntegra, como alguns voltaram, evidentemente. Poderia estar na carreira militar, a sua destinação, tal como ele próprio tivesse planejado no plano espiritual. Nós sabemos que isso acontece mesmo, e isso é descrito por nosso querido mentor André Luiz em Missionários da Luz, a terceira obra da série Luizina. Então nós vemos aqui que esta é uma questão de atenuante louvável, porque então a punição será menor, será mais tranquila, não é isso? Menos grave e menos duradoura, portanto será mais breve. Deus só pune de acordo com as obras e dependendo da intencionalidade de que se revistam essas obras. Nós vemos, portanto, que na essência das obras há sempre afinidade com o mal ou com o amor, como é o caso. Os comentários de Kardec vão na direção de que não se pode taxar de suicida quem se expõe à morte para salvar um semelhante. Aqui são os desdobramentos, as potencialidades dessa questão ético-moral. Porque quando uma pessoa se expõe à morte para salvar alguém, ele não está querendo se matar, ele não está querendo se privar da própria vida, porque a providência, então, pode nos livrar de qualquer perigo quando a hora não for chegada. Em tais contingências e circunstâncias, a morte é, portanto, um sacrifício meritório, como um ato de abnegação em proveito de outrem. E foi um ato de abnegação o suicídio do pai do conscrito? Kardec diz que, à primeira vista, esse suicídio pode ser considerado desculpável, mas não de modo absoluto, porque, segundo São Luís, nós já vimos, faltou a confiança em Deus. O suicídio cometido por esse pai talvez, então, tenha impedido a realização dos destinos do filho, mas nós vemos que ele não tinha certeza de que o seu filho sucumbiria na guerra e talvez até pudesse adiantar-se o filho na carreira militar que o pai dessa forma estava interrompendo. E a intenção era boa? Sim. Isso lhe atenua o mal provocado e merece indulgência. Nós já vimos que é próprio da lei a indulgência. Mas o mal é sempre o mal, observa Kardec, observou São Luís. E se não fosse assim, por esse raciocínio, poder-se-ia, então, este aqui é o desdobramento do raciocínio de Kardec, poder-se-ia sempre desculpar todos os crimes. O exemplo de Kardec é que seria, então, também menos culpada a mãe que matasse o filho, acreditando que o enviava ao céu. Na verdade, no fundo, segundo o Evangelho, segundo a doutrina espírita, o homem não tem direito de dispor da vida que lhe foi dada, visando deveres a cumprir na terra. Este é o objetivo. E não deve abreviar essa vida voluntariamente sob qualquer pretexto, porque, na verdade, isso decorre e é privativo para aplicação por Deus, no respeito também aqui ao livre-arbítrio. No entanto, o livre-arbítrio, consequentemente,
a partir dessa outorga divina, que é o livre-arbítrio, ninguém impede a infração dessa lei. O indivíduo é livre para agir e escolher, mas sujeita-se às suas consequências. O suicídio mais severamente punido é aquele que decorre do desespero que visa a redenção de misérias terrenas, para escapar das misérias terrenas, que são ao mesmo tempo expiações e provações previstas na lei de Deus. Portanto, fugir a expiações e provas corresponde a recuar ante a tarefa que foi aceita pré-natalmente antes de encarnar, porque nós, espíritos do nosso nível, participamos da elaboração da nossa ficha encarnatória. O ato voluntário do suicídio, portanto, produz morte instantânea na maioria das vezes, e tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais, por exemplo, excesso de comida, de sexo, de bebida, de drogas, etc., será então um objeto de punição pela lei. E é nesse contexto que nós vemos que, mesmo assim, a infringência da lei reagirá. A lei vai reagir, mas com misericórdia. Vejamos o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.